Amanhecer. Planaltos da Etiópia. Há 5 milhões de anos. A criança observa sua avó soprar suavemente sobre as brasas da noite passada. Não muito forte. Isso as espalha. Não muito suave, elas morrem. O sopro perfeito, praticado por 60 invernos, traz as chamas de volta à vida. Este é o segredo. Enquanto todas as outras espécies humanas teriam dificuldade em criar fogo, o Homo erectus já dominava a arte de mantê-lo vivo. Para sempre. A avó não faz fogo. Ninguém se lembra da última vez que alguém fez fogo do nada. Em vez disso, eles mantiveram esta mesma chama acesa por talvez 1000 anos. Passada de acampamento em acampamento, de mãe para filha, carregada em ossos ocos cheios de musgo quando viajam. Observa o processo. Ela a alimenta com madeiras específicas, acácia para calor rápido, oliveira para queima longa. Ela sabe exatamente quanto espaço entre os troncos permite que o ar flua sem esfriar. Quando a chuva ameaça, ela constrói um abrigo de pedras que se torna um forno primitivo. Isso não é sorte. É engenharia refinada ao longo de 50 mil gerações. A fogueira conta a história. Camadas de cinzas que descem 12 pés. O mesmo local usado por milênios. Eles não apenas visitavam aqui, eles eram donos daqui. E a posse significava uma coisa: controlar o fogo melhor do que qualquer criatura antes ou depois. À noite, observa o que acontece. 3 fogueiras, nenhuma. O anel externo, para deter predadores. O círculo do meio para cozinhar e se aquecer. A chama interna, a eterna. Nunca permitida a morrer, protegida como uma criança. Quando a criança envelhecer, ela ensinará à sua própria neta o mesmo sopro, o mesmo tempo, as mesmas palavras. O fogo não é uma ferramenta. O fogo é um membro da família. Nunca deixe a família morrer. A subida matinal te mataria em 20 minutos. Direto por penhascos vulcânicos, sem equipamento de segurança, carregando bebês e ferramentas de pedra. Mas para o clã que vivia no pico do Monte de Manice, este é o trajeto diário. Aqui em cima, a 7.000 pés acima das planícies da Geórgia, o Homo erectus construiu algo sem precedentes. Uma fortaleza na montanha que durou 500 mil anos. Eles escolheram o sofrimento em vez da extinção. Todo dia significava descer para buscar água, carregando-a em bexigas de animais. Imagine içar 40 libras de líquido por uma feice de penhasco. Agora imagine sua avó fazendo isso aos 60 anos. Mas observe o que a altura lhes dá. Aquele dente de sabre que ronda o vale abaixo. Eles o veem 2 horas antes que ele possa alcançá-los. O bando rival de Erectus se movendo em direção à sua fonte de água. Avistado ontem, a tempestade que inundará as planícies. Eles a viram se formar sobre montanhas distantes. O vento aqui em cima poderia arrancar a pele, mas eles construíram quebra-ventos de pedras vulcânicas, muros curvos que criavam bolsões de ar parado. Seus filhos brincavam em abrigos, enquanto os habitantes do vale lutavam contra inundações e presas. A estratégia alimentar era brilhante. Eles não caçavam aqui em cima. Nada vive nesta altitude exceto eles. Em vez disso, eles caçavam nos vales e secavam a carne em rochas no cume, onde o sol e o vento criavam um charque perfeito. Um abate podia alimentá-los por meses. A evidência arqueológica mostra algo belo. Machados de mão de brinquedo. Versões minúsculas para mãos minúsculas. Enquanto os pais trabalhavam, as crianças praticavam a fabricação de ferramentas com pedra e tempo ilimitados. Sem interrupções de predadores. Sem evacuações de emergência. Apenas gerações aperfeiçoando pacificamente seu ofício nas nuvens. Isso não era um acampamento temporário. Era uma revolução permanente. Eles trocaram a conveniência pela continuidade, o conforto pelo comando. E funcionou por meio milhão de anos. O antílope é mais rápido. Muito mais rápido. Ele salta a 50 milhas por hora, enquanto os caçadores mal chegam a 8. Qualquer predador desistiria. Mas estes não são quaisquer predadores. São o Homo erectus, e estão prestes a demonstrar por que 2 pernas vencem 4. É meio-dia. 110 graus Fahrenheit na savana queniana.
Todos os outros predadores estão dormindo na sombra. Mas observe a partida de caça, suando. Esse é o seu superpoder. Sem um casaco de pele retendo o calor. Milhões de glândulas sudoríparas os resfriando. Eles podem correr quando nada mais pode. O antílope para depois de 2 milhas, ofegante na sombra. Lá vêm os humanos, lentos, mas firmes. O antílope dispara novamente. Para novamente. Lá vêm os humanos novamente. Isso não é caça de velocidade. É guerra psicológica. Terceira hora. A língua do antílope pende para fora. Seus flancos arfam. Ele tropeça ao correr agora. Os humanos, ainda trotando. Mesmo ritmo. Ritmo inquebrável. Eles nem estão respirando com dificuldade. Quinta hora. O antílope não consegue mais correr. Fica de pé tremendo. A hipertermia destruindo seus órgãos. O caçador líder se aproxima. Nem precisa atirar sua lança. Apenas a empurra. O antílope cai com alívio. A morte é mais refrescante que a perseguição. Isso é caça por persistência. Não são necessárias garras, nem músculos maciços. Apenas a capacidade de termorregular melhor do que qualquer outro ser vivo. O Homo erectus transformou sua maior fraqueza ser lento em uma arma imbatível. Os caçadores cantam enquanto abatem o animal. 5 horas de cardio, mas não estão exaustos, estão evoluídos para isso. Suas pernas são mais longas do que as de qualquer humano anterior, seus corações maiores, seus pulmões mais eficientes. São os primeiros atletas de resistência, e o prêmio é a sobrevivência. Amanhã eles farão isso de novo. E de novo. Por 2 milhões de anos. Observe suas mãos. O avô fez 10.000 machados de mão, mas este precisa ser perfeito. A primeira caçada de seu neto é amanhã. O menino precisa de uma lâmina que não falhe ao enfrentar um búfalo ferido. A seleção da pedra leva horas. Ele passa por 100 rochas que você pensaria serem idênticas. Bate em cada uma, ouvindo o som que diz 100 rachaduras ocultas. As segura contra a luz do sol, verificando a direção do veio. As pesa na palma da mão para equilíbrio. E, finalmente, esta. O primeiro golpe remove uma lasca do tamanho da sua mão. Um golpe, exatamente como planejado. Ele está lendo a estrutura cristalina da pedra como você lê palavras. Ele vê onde ela quer quebrar e a guia até lá. Do segundo ao 20º golpe, cria-se a forma bruta, em forma de lágrima, do tamanho da palma da mão, já mortal. Mas o bruto não é suficiente, não para seu neto. Observe a precisão agora. Usando um martelo de chifre, ele remove lascas mais finas que papel. Cada golpe calculado por ângulo, força, localização. A lâmina surge como mágica. Mais afiada que aço cirúrgico. Nós as testamos. Uma superfície de corte contínua da ponta à base. Mas aqui está a genialidade. É autoafiável. O uso à cega. Alguns golpes restauram o fio. Esta ferramenta durará décadas. Ele não terminou. O cabo precisa de conforto para horas de uso. Pequenas lascas removidas onde o polegar repousa. Uma leve depressão para a palma da mão. Isso não é apenas função. Ergonomia. O Homo erectus entendia a fisiologia da mão melhor do que a maioria dos designers modernos. O teste final, raspar o pelo do braço. O machado desliza como manteiga, perfeito. Mas então algo belo. Ele esculpe uma pequena marca perto da base. Sua assinatura. Encontramos centenas com essas marcas. Estilos individuais preservados em pedra. 2 milhões de anos, e o design nunca mudou porque nunca precisou. Já era perfeito. A anciã caminhou 50.000 milhas. De Java, onde nasceu, através da espinha dorsal da Ásia, por vales que nenhum humano havia visto antes. Agora, aos 60 anos, uma idade avançada para sua época, ela está às portas da Europa. Atrás dela, 40 membros da família. À frente, um continente inteiro vazio. Eles não sabem que estão fazendo história. Apenas sabem que a caminhada nunca para. Seu pai começou esta jornada há 20 anos, quando a seca atingiu Java.
Caminhar ou morrer, ele disse. Eles caminharam, através de monções que afogaram os fracos, sobre montanhas que mataram os lentos, através de desertos que levaram os despreparados. Observe sua técnica. Eles não se apressam, 3 milhas por hora, sustentável para sempre. As crianças cavalgam nos ombros até os 5 anos, depois caminham. Os anciãos exploram a frente, lendo a paisagem como se fosse escritura sagrada. Todos carregam algo: ferramentas, água, fogo em um fungo incandescente. Eles seguem a água, mas não dependem dela. Conhecem 17 maneiras de encontrar umidade. Cavam em busca de raízes que retêm líquido. Seguem as abelhas até nascentes escondidas. Leem as nuvens para saber se choverá em horas. A genialidade é a flexibilidade. A costa está bloqueada? Vão para o interior. As montanhas são intransponíveis? Seguem os vales dos rios? Cada barreira se torna um quebra-cabeça, não um muro. O Homo erectus não conquistou paisagens, ele as aprendeu. Todo pôr do sol, o mesmo ritual. Forma um círculo, de costas para o fogo, armas para fora. Se revezam para dormir, para vigiar. As crianças no centro, protegidas por anéis de carne e determinação. Eles perderam 12 membros para tigres, febre, quedas, mas ganharam 15 através de nascimentos e encontrando outros bandos errantes. A família caminhante cresce mesmo enquanto os indivíduos caem. A anciã não viverá para ver o Mediterrâneo, mas sua neta viverá, e sua tataraneta estará na Espanha, olhando para um oceano que seus ancestrais de Java não podiam imaginar. 2 milhões de anos de caminhada, seguindo a comida, fugindo do desastre, buscando algo melhor logo além da próxima cordilheira. Eles nunca encontraram o paraíso, mas encontraram o planeta inteiro. A boca da caverna se abre a 30 pés de altura, mas observe, eles não entram simplesmente. A avó vai primeiro, tocha erguida, lendo as sombras. Ela está verificando o teto em busca de marcas de garras, o chão em busca de fezes frescas, as paredes em busca da gordura reveladora onde os ursos das cavernas se esfregam. Limpo, mas limpo não significa seguro. O Homo erectus não apenas usava as cavernas, ele as projetava. Observe a transformação. Primeiro, fogo na entrada. Não para se aquecer, para tomar posse. A fumaça enche a caverna, expulsando morcegos, aranhas, qualquer coisa que respire. A mensagem é clara: nova gerência. Em seguida vem a arquitetura. Eles não vivem na vasta câmara frontal, muito exposta. Em vez disso, constroem paredes de pedras, criando espaços menores. Um cômodo para dormir, outro para fazer ferramentas. Uma câmara especial para o fogo eterno. Estão transformando uma caverna em um lar. A genialidade é a ventilação. Observa os padrões de fumaça. Eles descobriram o fluxo de ar, colocando fogueiras onde os efeitos de chaminé natural puxam a fumaça para fora. Eles esculpem prateleiras nas paredes para guardar ferramentas. Esculpiram canais no chão para direcionar a água para longe dos espaços de convivência. Mas o domínio real? O som. O avô bate nas paredes ouvindo. Aquela ressonância profunda significa rocha sólida, segura. Aquele eco-oco, perigo, pode desabar. Eles estão lendo o esqueleto da caverna através da acústica. A área das crianças fica sempre no fundo, passando por 2 pontos de estrangulamento defensivos onde um adulto com uma lança poderia deter qualquer coisa. Eles pintam suas mãos nessas paredes, pequenas impressões que dizem: estivemos seguros aqui. O inverno chega. Outros animais morrem ou fogem. Mas dentro desta escuridão projetada, o Homo erectus prospera. Temperatura controlada, protegido de predadores. Oficina, berçário e fortaleza combinados. Eles não apenas se abrigaram em cavernas, eles conquistaram a própria escuridão. O menino está morrendo. 8 anos, a perna estilhaçada por uma queda, o osso perfurando a pele. Em qualquer outra espécie, ele estaria morto. Mas observe o que acontece em um acampamento de Homo erectus. Sua mãe o segura enquanto o avô, o guardião da memória do bando,
Examina a fratura. Ele já viu isso antes. Sabe que puxar o osso de forma errada significa sangrar até a morte. Mas também sabe que deixá-lo significa infecção, febre, morte certa. O bando inteiro se reúne. 23 indivíduos, mas observe, eles se movem como um único organismo. Sem palavras eles têm poucas, os papéis surgem. 2 homens seguram o menino. As mulheres preparam cataplasmas de plantas colhidas especificamente para isso. As crianças buscam água, mantêm as fogueiras, vigiam. O avô puxa. Um movimento, praticado em fraturas anteriores. O grito ecoa pelos vales, mas o osso desliza de volta para dentro. Agora, começa o verdadeiro trabalho. Eles o imobilizam com galhos retos, envoltos em pele amaciada com massa cerebral. A atadura é apertada, mas não demais. Eles entendem o fluxo sanguíneo. Aprenderam com os erros que mataram crianças anteriores. Por 3 meses, este menino não contribui com nada. Não pode andar, não pode trabalhar, consome preciosas calorias. Qualquer lógica econômica diria para abandoná-lo. Mas observe, ele é carregado para todo lado. Alimentado primeiro. Recebe o lugar mais quente perto do fogo. O bando é 20% menos eficiente, mas eles não se importam. Por quê? Porque eles se lembram. 5 invernos atrás, o tio deste menino quebrou o braço. O bando o salvou. Agora ele é o melhor caçador deles. 10 invernos atrás, uma avó sobreviveu à pneumonia através de cuidados atentos. Ela descobriu uma nova fonte de água que o salvou durante a seca. Cada vida salva é um investimento na memória coletiva. O Homo erectus entendeu algo revolucionário. O bando é mais forte que seu indivíduo mais forte. A fraqueza é temporária. A morte é permanente. Escolha de acordo. O menino sobrevive. Manca para o resto da vida, mas sobrevive. Torna-se o fabricante de ferramentas do bando. A perna firme não importa para lascar. 50 anos depois, ele salvará outra criança com uma fratura, continuando uma cadeia de compaixão que se estende por 2 milhões de anos. Java, 110 mil anos atrás. Os últimos de sua espécie, embora não saibam. Este bando de 12 Homo erectus ainda segue rotinas que seus ancestrais praticaram por 2 milhões de anos. O mesmo ritual matinal, verificar o fogo, procurar por perigos, planejar a coleta do dia. Eles não sabem que, do outro lado da água, o Homo sapiens está se espalhando como fogo, carregando doenças, armas superiores e vantagens competitivas que apagarão o erectus da existência. A floresta mudou. Onde seus bisavós caçavam em bosques abertos, agora emaranhados de cipós estrangulam tudo. As velhas trilhas desapareceram. As rotas de migração que seus ancestrais esculpiram ao longo de milênios foram engolidas pelo verde. Estão navegando pela memória em um mundo que não corresponde mais às suas memórias. A comida também está errada. As plantas que seus ancestrais coletaram por 1 milhão de anos mudaram de local, de estação, de disponibilidade. A mudança climática, a mesma força que os criou, está agora desfazendo seu mundo. Eles se adaptam, mas a adaptação leva gerações que eles não têm. Observa a genialidade final, no entanto. Mesmo morrendo, eles inovam. Novos tipos de ferramentas aparecem. Experimentos desesperados para se manterem relevantes. Estão tentando evoluir culturalmente na velocidade da crise. Mas 2 milhões de anos de sucesso conservador não podem mudar em uma única geração. As crianças sabem que algo está acabando. Nascidas em um mundo com menos de sua espécie a cada ano. Sem outros bandos para encontrar, casar, negociar. Estão geneticamente isoladas em uma ilha que está se tornando estranha a tudo para o que evoluíram. A última criança nascida neste bando morrerá aos 40 anos, sem nunca ter visto outro bando, sem ter filhos próprios. Eles serão o ponto final da frase mais longa da humanidade. 2 milhões de anos de Homo erectus, terminados não com drama, mas com um esquecimento silencioso. Mas eles venceram. 2 milhões de anos. É vencer. Duraram 6 vezes mais do que nós. Sobreviveram a eras glaciais, invernos vulcânicos, super secas.
Inventaram o controle do fogo, a caça por persistência e a migração transcontinental. Criaram um modelo que todo humano subsequente seguiria. Fique em qualquer lugar onde os humanos já estiveram. O chão abaixo se lembra das pegadas do Homo erectus. Aquele fogo que você acende acampando, você está inconscientemente seguindo suas técnicas para o triângulo de madeira, o espaçamento para o fluxo de ar, a alimentação paciente da chama. 2 milhões de anos de refinamento herdados no instinto. Observe um corredor de maratona. A postura ereta, a dissipação de calor, o ritmo constante, isso é engenharia do Erectus. Eles redesenharam o corpo humano para a distância e ainda estamos correndo em seu projeto. Pegue uma faca de cozinha. O cabo, o equilíbrio, o fio de corte é um eco de aço de seu machado de mão perfeito. A forma segue a função, seguindo 2 milhões de anos de tentativa e erro que eles sofreram para que nós não precisássemos. Todo humano fora da África caminha por trilhas que o Homo erectus esculpiu. Eles foram os batedores que encontraram as passagens nas montanhas, os vales dos rios, as rotas costeiras. Ainda estamos seguindo suas direções, codificadas em nosso desejo de viajar, nossa necessidade de ver o que está além. Quando você cuida de um familiar ferido, está expressando comportamentos que eles tornaram obrigatórios para a sobrevivência. Quando você ensina crianças através da demonstração em vez de palavras, está usando a pedagogia deles. Quando você se reúne ao redor de fogueiras à noite para compartilhar as histórias do dia, está continuando rituais mais antigos que nossa espécie. Eles não apenas viveram por 2 milhões de anos, eles criaram um modelo para a vida humana. Cada espécie subsequente, incluindo nós, apenas modificou seu projeto. Não somos Homo sapiens apoiados em nossas próprias conquistas. Somos Homo erectus 2.0, atualizados, mas não substituídos. Eles dominaram o fogo, conquistaram continentes, sobreviveram a tudo que a Terra pôde lançar sobre eles. Mas sua maior conquista? Criar uma forma de ser humano tão bem-sucedida que mesmo depois de sua partida, ainda a praticamos. 2 milhões de anos de Homo erectus, 0 anos sem sua influência. Eles estão extintos, mas são imortais. Foram-se, mas governam. Fósseis que ainda moldam a carne. Todo ser humano vivo é seu eco, saibamos ou não. A maior história humana já contada, escrita em comportamentos que pensamos ser nossos, mas que na verdade são deles, presenteados através das espécies, através do tempo, através do silêncio entre seu último suspiro e o nosso primeiro. Eles viveram por 2 milhões de anos, mas vivem para sempre no que nos ensinaram sem palavras. Caminhe, resista, cuide, continue. O eco nunca termina.